Olá, bom dia. 7h40 da manhã de uma terça-feira do dia 30 de maio de 2023. E vamos lá para a leitura da vez. E bom dia, bom dia, bom dia. Começando. O que Deus esteve a falar. Ele me disse para eu fazer, preparar. Um banquete. Um banquete que talvez nem fosse mesmo nos agradar. Mas ele me disse que era importante eu assim realizar. Eu fiquei a pensar no tempo que o divino por aqui esteve a passar, que o costume mesmo era pescar. Até fui com o divino falar e disse para o divino para ele me ensinar a pescar. Ele então me disse, olha, se uma vara de pescar você usar, eu não sei bem se isso vai lhe agradar. Tem que ter mesmo aquela coisa e a coisa demora, eu não sei. Aí eu disse para ele, então me diga como é que eu devo pescar, eu preciso um banquete preparar. Ele então pegou o santo sudário e resolveu me dar. Ele me disse, olha, quando você no lugar chegar, aquele lugar que painho, esteve ali falar, jogue o santo sudário lá. Se você conseguir ao mesmo tempo usar o santo sudário e ao mesmo tempo o santo sudário você jogar, é garantia. É garantia de que o banquete você vai conseguir preparar. Eu então disse para o divino, santo, é só isso? Porque ele não esteve a falar, passe logo, passe o santo sudário. Ele então me disse, se tem pressa é porque sabe. Eu disse, eu sei, não precisa se preocupar, a pressa é minha, sou eu que tenho que labuta. Vamos lá. Sair devagar? Não, eu saí com a providência para sentir o peso da previdência. Aí eu fui. A questão é que eu disse assim, santo, e se o santo sudário rasgar? Não, se o peixe começar de fato a pular? E se a coisa em si? Não, e se complicar? Voltei. E fui, como o divino falava, falei assim, olha, você tem certeza que Maria não esteve a emendar esse santo sudário em nenhum lugar? Você tem certeza que esse santo sudário é o que eu devo? Não, porque você sabe, peixe grande para pescar, a gente não pode vacilar, não pode ter emenda. O divino disse, desde quando manhã costumava emenda colocar em roupa para eu usar? Confie. A questão é que ele me disse assim, olha, para dúvida não restar, eu vou lhe ajudar. Leve a percatinha que papai esteve a me dar. Assim você vai poder caminhar sobre o mar. O santo sudário você vai jogar e ainda vai pegar quinquilharia, se você desejar, para um bom banquete. Você vai poder a entrada, essa coisa. Eu disse, então passe a percatinha para cá. Coloquei a percata, comecei de fato a atravessar. Quando eu estava a me aproximar, eu me lembrei. Não, falei do costume do lugar. Eu falei, olha, eu não sei não, eu vou voltar. Eu vou perguntar ao divino se é preciso uma vasilha eu levar. Sim, porque essa história, de eu chegar, jogar santo sudário, pescar peixe e percatinha, voltei. O divino já vinha, a deslizar sobre as águas. Ele então esteve a me falar, já sei. É detalhe. Pegou o que? Resolveu de fato uma panelinha de barro ali, me dá. Eu disse assim, santo,
Parece que Esteve a adivinhar. Essa panela de barro é capaz de segurar o peixe que eu vou pescar. Não tem emenda. O divino logo começou a explicar. E quando eu cheguei lá, pufo, o quê? Eu peguei. Eu peguei a percatinha, comecei a usar. A panelinha de barro eu coloquei. O quê? Comecei a colocar. O quê? Aí eu vi que não estava sustentada. Aí eu resolvi o santo sudário enrolar, fiz uma rodilha, coloquei a panelinha cá e me joguei no fundo do mar. Santo, eu me lembrei do conselho. O quê? Sim, que o conselho que São José um dia esteve a me dar. Olha, quando você quiser peixe grande pegar, minha filha, não duvide do que a mão de Deus é capaz de realizar, não. Meta a sua mão lá. Use o santo sudário para de fato lhe sustentar. A panelinha você pode carregar e não tem como isso não se concretizar. Pronto. Voltei. Eu voltei para com Deus falar. Peguei a percatinha, estive a secar, o santo sudário, pá, coloquei. Sabe como é que é? Rainha e rainha em alto mar, não pode vacilar. Aí Deus disse, Santo, o meu filho esteve a lhe ajudar. Eu falei assim, olha, ajudar a pegar o peixe, não. Mas ele esteve a me aconselhar. Disse para eu, o santo sudário, usar essa coisa toda que o senhor sabe que ele costuma realizar. Mas o peixe está aqui. Eu resolvi me lembrar do que São José esteve a me falar. Eu mesma resolvi esse peixe pegar. A questão é a gente separar. Olha, desde que começaram a inventar, sim, essa história de não multiplicar, nunca mais a gente foi capaz da coisa em si separar. Sim, porque eu pego 2 de um lugar, pego 2 de outro lugar, aí eu resolvo juntar. Aí a gente não sabe se é o estado que está a falar ou é a cidade que é o nome do estado estar a carregar. Olha, isso deu muito o que falar. Até quiseram o nome é mudar. Assim, disseram assim, olha, é melhor a gente tirar essa história de duplicidade. Não, essa história da cidade carregar o nome que o estado está, isso vai nos complicar. Eles vão aproveitar para a conta pública arrombar e a gente não vai ter condições de barrar. Olha, quando souberam que havia de fato um plano para cada coisa ter o seu próprio nome particular. Sabe como é que é fraccionado? Quer dizer, faccionado, fracionado. O quê? Não se multiplicar do jeito que estava a se dar. O quê? O dono. O quê? O dono do emblema mais cobiçado do lugar resolveu de fato o quê? Toda uma estrutura montar. O quê? Uma estrutura de cunho particular. E aí soube dominar. O quê? O estado e a cidade, que o nome do estado estava a carregar. Assim esteve a facilitar as duas entidades. Mó, que aqui costuma deitar e rolar. Cada uma tendo como assim se dá. Sim, porque se eu, de fato, ali em São Paulo entrar, eu vou encontrar uma imundície tão grande no lugar, sim, porque a fazenda pública, a gente costuma mesmo desconsiderar. Quem vai acreditar que fazenda pública o tempo todo esteve a facilitar a vida de quem hoje? Sim, costuma deitar e rolar, feito segurança pública no lugar. Sim, porque se o Estado precisa pagar, sim,
fracionado. Para, de fato, pelo menos a sensação de que não está a mandar. Imagine quanto isso, ao longo do tempo, não esteve a custar. Olha, o Estado tendo mesmo que fazenda pública usar, para de fato, casa misturar, casa separar, casa misturar, casa separar, ao ponto de colocar o quê? Gente que sabe como é que é? Fracionado, resolveu bancar para a doutora tirar, e aí pronto. Ali, na fazenda pública se multiplicar. Imagine se eu de fato voltar. Sim, e desejar com o Cristo Redentor falar, imagine se vai ter uma Secretaria de Segurança capaz de barrar o que a Fazenda Pública ao longo de toda uma vida esteve a realizar. Ao ponto de conta pública misturar com a casa mais famosa do lugar. Sim, porque não dá para você o tempo todo plim plim, plim plim, plim plim, plim plim realizar se você não tivesse. Sim, se você não tivesse a cota. Sim, a cota que todo mundo com toda certeza iria desejar. Mas se eu tenho, sim, um banco de cunho particular e sei mesmo, muito dinheiro, não, porque lavar fica manjado, não. Se eu sei muito dinheiro engomar, imagine se a minha vida, alguém poderia complicar. É só você, de fato, inventar que você pode o PP criar, o PP criar, o PP criar, e assim você vai poder, a segurança pública, não, a segurança pública mesmo dominar. Olha, as coisas que aqui a gente costuma realizar, até o diabo seria capaz de duvidar. Sim, mas como eu preciso mesmo, no inferno entrar. Sim, para buscar peixe. Sim, sabe como é que é? Um peixinho aqui, outro peixinho acolá. Sim, porque eu preciso um banquete preparar. Mas se tem pititinga aqui, pititinga acolá, por que que eu não vou buscar mesmo pititinga em alto mar para um banquete? Um banquete aqui eu poder. Sim, condicionar. Sim, porque é muito fácil. Não, é muito fácil a gente colocar promotor, sim, para falar. É muito fácil dizer que tem dificuldade aqui, dificuldade acolá, e dificuldade. Olha, eu fico pensando se promotor. Não, eu fico pensando se promotor mesmo tem noção de quanto isso esteve a nos custar. Se na medida em que promotor fica dizendo que tem dificuldade para o crime organizado, a gente de fato desbaratar, quem de fato pode duvidar? Sim, porque o homem que é capaz, que sim, que seria capaz, que deveria ser capaz do crime organizado, ele de fato identificar com base naquilo que a polícia esteve de fato a investigar. Ele de fato da polícia cobrar, tá faltando isso, e ele de fato linkado de uma maneira que, sabe como é que é? O judiciário não possa mesmo, possa justificar, sim, justificar aquilo que ele mesmo costuma realizar. Mas, olha, desde que a gente deixou o Ministério Público, o quê? Dominar. Lei. Para, sabe como é que é? Judiciário interpretar, santo. Aí ficou muito fácil mesmo o judiciário realizar a praticidade que a teoria do Ministério Público está a enviar. Olha, mas isso muito caro esteve a ficar. Porque, olha, delegado que sabe mesmo, que sabe enxergar, ficou, sabe como é que é? Ficou com receio.
de inquérito sustentar, com medo do Ministério Público. Quem é doido de briga comprar? Com quem tem a lei, que pode de fato todo o inquérito mudar para o judiciário enviar e ainda o delegado se arrombar. Pensa que é fácil ser delegado nesse lugar? Pensa que é fácil? Sim, porque sabe como é que é? Eu devo lembrar que quem investiga é o lado mais fraco. É o lado mais fraco. Ele pode um inquérito muito bem sustentar. Mas o trabalho dele, o Ministério Público pode completamente arruinar, colocando penduricalho que o delegado em si não esteve a enviar. Mas como é o Ministério Público, a ponte que de fato vai linkar o delegado ao juiz que vai julgar, imagine a dificuldade que é para um delegado. Inquérito sustentar. Mas a gente prefere mesmo desconsiderar, sim, desconsiderar o que o Ministério Público, ao longo de toda uma jornada, esteve a realizar. Olha, porque a gente pode até juiz condenar, sim, a gente pode, mas a gente deveria mesmo buscar, sim, o antecessor, sim, porque olha, para o inquérito no judiciário chegar, o Ministério Público é que tem que enviar. A gente deveria buscar, de fato, o antecessor, antes do juiz julgar, quem esteve, de fato, o inquérito, sim, a sustentar para ele ali, no judiciário entrar, sim. A denúncia realizar. Quem? Se a gente tivesse, assim, um pingo de honestidade no olhar, a gente ia buscar o promotor que esteve mesmo a assinar, sim, a assinar as inúmeras denúncias que no judiciário estiveram, de fato, a entrar. Assim a gente saberia, catalogar. A gente iria mesmo, toda uma carteira de trabalho enxergar. Aquela que muita gente é capaz de desejar. Quem é que não vai querer uma fortuna ganhar? Olha, quase nunca trabalhar. Sim, porque se você, não, ainda tem mais essa, se você ousar trabalhar, pense na peleja. Sim, porque aqui eu não estou a generalizar, não. Mas se no lugar tiver um promotor que desejar mesmo o inquérito sustentado da forma como ele acredita, ele poder realizar, imagina, se o pescoço dele, ele vai poder de fato carregar. Imagina. Nós estamos a falar de uma estrutura criada para o país, nesse mar de lama, ficar com um Estado que esteve a se duplicar. A gente não sabe nem onde a prefeitura está, nem onde a governadoria esteve a se colocar. Se eu pegar o outro, imagine que a gente foi capaz de multiplicar a prefeitura do lugar. Uma emissora esteve a administrar, achando pouco, o Estado esteve a derrubar, ao ponto do Estado não valer nada no lugar. E até uma lei para o Estado aprovar, é preciso passar pelos advogados, que a emissora faz questão de sustentar. Olha, acha que café é algo simples da gente mesmo preparar? Pensa que é fácil mesmo a gente levantar, inquérito sustentar, no judiciário entrar, com toda essa estrutura
estrutura que aqui estiveram a criar. O povo pode ir para a rua 1 milhão de vezes. O povo pode quebrar o que o povo desejar. Nada disso é capaz dessa estrutura derrubar. Sim, porque não é com violência. Não é com violência que a gente vai, de fato, o inacreditável derrubar. É com a verdade. É apenas a gente tendo a coragem de, na fazenda pública, entrar e enxergar o rio de calamidade que está lá. O santo da bondade, sim, que por lá costuma passar. Com pau de macarrão a se criar, pau de macarrão a se espalhar. Olha, com uma leva de peixe. A questão é que a gente resolveu abusar. Sim, a gente resolveu abusar. Quando a gente resolveu a fazenda pública dominar, eu devo lembrar que existia bolsa. Sim, uma bolsa aqui, outra bolsa lá, uma bolsa e bolsa e bolsa. Mas para a gente, de fato, dominar o mercado, para a gente poder precatório, sim, o precatório de fato, a gente enviar, a gente criar, a gente assinar e a gente poder, a gente fechou bolsa aqui, bolsa acolá, bolsa, e concentrou num único lugar. Como de fato a coisa é concentrada lá, todos os estados tiveram mesmo que penar. Porque quando assim eles estiveram a realizar, o prejuízo cada estado esteve a carregar. Porque muita empresa que era cria do lugar, não pode mais. Não pôde mais, suas próprias pernas. Aí foi quebradeira. E a imprensa nunca teve coragem do retrato falado do seu próprio estado. Aqui nos dá para a gente ter noção do prejuízo que foi essa onda de bolsa fechar. Aí você coloca de empresa, sim, de empresa popular, empresa que era o povão que costumava comprar, empresa que costumava e muito ajudar o povão do lugar, sim, com preço a se baratear. Mas eles resolveram de fato bolsa fechar, o mercado enxugar, e as grandes que eles colocaram num alto patamar, eles começaram a espalhar. E o prejuízo a gente nem tem condições de calcular. Porque o dinheiro que eles começaram a espalhar não tem valor. Não tem valor em nenhum lugar. Mas a gente, como a gente tinha muita coisa para ofertar, como a gente tinha uma nuvem de marimbonde, capaz mesmo de atrapalhar qualquer torre e de qualquer lugar, para a gente avião desviar, para a gente avião comandar, para a gente falar onde é que o avião deveria pousar, para a gente saber até mandar o avião voltar, como se ele não estivesse no radar. Se a gente viesse a desconfiar que poderia, de fato, alguém, o avião identificar. A gente resolveu essa nuvem de marimbonde multiplicar. A gente resolveu com a pior lá ia se juntar. A gente resolveu até aeroporto clandestino criar. Para tudo quanto é tipo de gente por aqui passar. Aqui uma temporada ficar. A gente resolveu até submarino comprar para a piorlaia aqui poder deitar e rolar como peixe em alto mar. Tudo isso dentro de um universo que a gente nunca quis examinar. Saber por que as pequenas empresas que por aqui estiveram de fato a passar
e simplesmente quebrar as pernas do lugar. Por que que isso esteve a se dar? Com a realidade da empresa. Com a realidade da empresa. Com a própria fazenda pública a entrar, forçar a vida da empresa, chegar lá e, de fato, pressão, 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 a ponto da empresa não aguentar. Nem acordo conseguir firmar, porque fazenda pública a falar que a empresa não estava a pagar, que o imposto estava a faltar, que não batia, e ali empresa sem saber, contador sem saber o que fazer, um prejuízo em tanto que a gente nunca quis saber. Imagine isso aqui, isso acolá, os pequenos estados, um prejuízo e tanto. Um prejuízo e tanto. Depois começaram a inventar. Era que o agro é que de fato estava no sustentar agro, e tanto agro, e pronto. O povo sem saber para onde andar. Que sapato usar. Como caminhar. Se encontrar pedra no lugar ou espinho. Para se prejudicar. E aí, a gente a criar. Sim, bicho preguiça. A gente a criar bicho preguiça, e achando pouco a gente resolveu aumentar o leque de bicho preguiça. Cidade a multiplicar, sem o povo brasileiro ter a mínima condição de bancar o tanto de bicho preguiça. E aí, promotor a nadar, delegado sem saber mais como investigar, porque não tinha mais uma diretriz. Deveríamos analisar o tanto de inquérito que esteve a voltar para a mão dos delegados, dizendo que isso estava a faltar, sendo que o inquérito do delegado esteve a sustentar de uma maneira que não tinha como o promotor não denunciar. Mas promotor lá, mandando voltar, porque ele era o protegidinho daqui, outro protegidinho de lá. E assim, quem concurso ia prestar, sempre iria se arrombar. Sempre a se arrombar. Um ou outro a passar, mas sempre assim, sabendo, de fato, analisar, como se fosse permitido a gente, vida particular, a gente, de fato, investigar. Antes do promotor a gente lá colocar. A gente deveria mesmo, saber para que serve essa casa, sim, que costuma acompanhar quem assim a casa desejar. Ó, uma quitanda aqui, outra quitanda acolá, outra quitanda aqui, outra quitanda acolá, para a gente saber quem a gente vai pescar para ser peixe no lugar. Esse lugar aqui que nós estamos a morar, esse lugar aqui esteve a criar condições de qualquer um roubar. A gente soube até bolsa derrubar num determinado lugar. Disseram que foi uma tal, sabe como é que é? Uma tal crise, sim. Eu não sei não, eles costumam de fato colocar nome. Eu não sei se foi um bicho que passou por lá, não sei não. Não sei se o leão esteve a vacilar, o tigre resolveu de fato, sabe como é que é? O leão abocanhar. Mas isso levou lugar, lugar que tem assim uma certa, vamos dizer assim, uma certa dinastia. Aí como o lugar tinha uma certa dinastia, tinha mesmo assim uma certa maneira da vida levar, não queria muito assim, uma coisa e outra misturar. Aí pronto. Mas como a gente sabe como é que é, a gente tem medo mesmo da realidade encarar. Nós temos noção do tanto de gente que a gente pode de fato bancar. Acha mesmo que
o Brasil tem alguma importância, a não ser essa que aqui eu estou a falar? Quando o marginal quer mesmo se beneficiar, sabe? Sabe, o Brasil é levar. Até o Brasil vai convidar para na mesa de rico. Mas sempre sabendo o que o Brasil costuma realizar. Porque a própria fazenda pública do lugar vai de vez em quando uma graninha mandar para algum crédito, sim, a gente poder comprar uma coisinha e outra, para um e outro agradar, já que o nosso dinheiro não tem valor. Esse dinheiro não entra em nenhum lugar, não. A gente deveria, de fato, se perguntar, qual é o dinheiro que o povo brasileiro, se qualquer povo brasileiro costuma usar para uma coisinha e outra de outro lugar comprar. Esse dinheiro aqui, esse que a gente usa aqui, não entra em nenhum lugar, não. Mas a gente sabe agradar, aí alguém vai de fato, ó, tirar de lá, mandar um dinheirinho pra cá para esse a gente usar. Aí a gente vai poder, de fato, o povo enganado dizendo que a gente tá trazendo mercadoria daqui, trazendo tecnologia de lá e trazendo. Tudo, conversa que ninguém costuma acreditar. Mas a gente precisa, de fato, o convidado agradar, a gente precisa um cartão de visita enviar, para a gente poder mandar presidente para lá. A gente precisa pagar para a gente mandar presidente para lá. Aí como a gente costuma serviço sujo realizar, aí sabe como é que é, um outro manda um agrado aqui, outro agrado acolá, mas esse ninguém pode gastar. Só é mesmo para poder presidente viajar. Tá lá. Sim, porque sabe como é que é. Não é vestígio, não. Não estou falando de vestígio, não. Eu estou falando é de um caminho costumeiro. Que aqui nós resolvemos criar para formigueiro. Formigueiro dominar. A gente já esteve a pagar até conta pública. Conta pública de outro lugar. É com esse dinheiro que alguém esteve a nos dar. Porque o lugar não tinha condições. Não tinha condições nem mesmo de respirar. Aí disseram para de fato a gente ajudar, porque poderia de fato ali o crime organizado, o que? Sabe como é que é? Fronteira, atravessar e fazer um massacre no lugar, e aí com medo, aí resolveram de fato uma conta criar. O banco daqui, o Banco Central, resolveu de fato, sabe como é que é? Dólar puro, sabe como é? Sangue puro mesmo, dólar real verdadeiro. Foi até um certo presidente que esteve de fato a se apiedar, por aqui esteve a passar para não, o nome dele, alguém de fato não sujar, depositou o dinheiro aqui e mandou o dinheiro para lá, para o certo lugar poder, no mínimo, conta pública pagar. Porque a carnificina estava lá. Até crianças estiveram a matar. Ó, na via pública, para que o Estado pudesse dar para eles o que eles estavam a desejar. A gente nunca quis saber. A verdade é que o povo brasileiro gosta mesmo de comer e beber, de viver assim, sem querer ver. Mas isso aqui, vamos dizer assim, isso aqui resolveu ser o lixão do poder. Aí tudo quanto é imundícia que a gente costuma receber. Toda assim, com o povo brasileiro. Sim, porque o povo brasileiro costuma sofrer. Sim, porque o povo pode não querer ver, mas ele não vê que ele está sofrendo. Por ele não querer ver. Porque ele costuma o tempo todo absorver a imundície do poder. Aí quando a dor costuma aparecer, aí a gente vai querer resolver.
A gente não resolve nada assim, não. A gente não resolve nada quando a gente luta pela nossa própria causa. Isso não se resolve, não. Se a gente tirar assim, vamos dizer assim, 6 horas, um quarto do dia, para a gente sentar e analisar quantas vezes alguém de cunho assim bem particular foi para a rua gritar pedindo justiça por um ente que por aqui esteve, era derrubar. Aí você coloca aí, juntem. 6 horas, só 6 horas sentados assim. Em que momento, de fato, eles resolveram, de fato, uma lei criar para a gente não ter realmente o direito de matar? Nem liberdade ficar para o inquérito terminar. Não pode responder liberdade. Não tem essa história de réu primário, a residência, nada. Matou, trancafiou. E nunca mais sair de lá. A vida do outro ele tirou. Mas a gente pega gente que tem ficha corrida no lugar, que vai entrar ali e o próprio judiciário vai liberar desconsiderando completamente a ficha. E ficha pública, que está lá, tudo registrado. Aí depois a gente vai de fato querer solucionar caso particular. E quanto mais a gente resolver lei criar para crime a gente tipificar, mais a gente coloca o povo brasileiro nessa condição de fragilidade. Porque a gente não pode roubar e não pode matar ninguém. Não pode, de fato, matar ninguém. Uma vida tem o mesmo valor. Sendo uma criança, um adulto, uma mulher, um homem, seja quem for. A lei tem que ser igual para todos. Todos. Quanto mais a gente resolver, separar, criando legislação para a coisa. Não, sabe como é que é? Para uma certa coisa a gente agradar, mais frágil o judiciário esteve a ficar. A gente não tem nem noção do que essa gente é capaz de realizar. Pense que tipo de toalha pode uma mesa sustentar com tanta tipificação. Aí a gente vive assim, essa alienação. E a gente não sabe porque de fato ele está lá. A gente com toda certeza não teve coragem. Coragem mesmo da nossa realidade encarar. A gente preferiu de fato o espelho, a gente preferiu mesmo virar para outro lugar. O reflexo poderia nos prejudicar. Eu tenho 2 filhos, é verdade. Mas eu jamais coloquei a vida deles em primeiro lugar. Jamais. Por eles eu posso qualquer coisa realizar? Sim. Por eles e por qualquer um. De qualquer lugar. Dentro das condições de vida que Deus esteve a me dar. Os meus filhos, jamais eu vou privilegiar. Qualquer um deles pode tombar. Como qualquer um desse lugar. Como qualquer um desse lugar. Isso eu sempre vou encarar. Não tem porquê a gente o tempo todo criar privilégio nesse lugar. O específico tem que estar dentro do geral. O específico tem, de fato, esclarecer o geral. E não o geral a gente, de fato, usar o específico para a gente, de fato, completamente desconsiderar. Todos são iguais perante a lei. Tudo mais que a gente esteve a criar como específico do lugar para um ou outro, a gente privilegiar não tem valor. Porque todos são iguais perante a lei. Eu não posso falar que mulher
O outro não pode matar. Não pode matar nem mulher, nem criança, nem idoso, nem homem. Porque todos são iguais perante a lei. Todos são iguais. Eu não posso ficar, de fato, cortando a Constituição do jeito que eles estiveram a realizar. Para privilégio a gente criar e esses privilegiados o tempo todo curral sustentar. Sem sequer se atentar para a fragilidade que é ali ele está. Mas, como a gente precisa mesmo a porta atravessar, a gente vai ter mesmo que a realidade encarar. Sim? Olha, ninguém pode o sol tampar. A gente pode, de fato, até um buraco cavar, o outro jogar e o outro não vê nunca mais o sol nesse lugar. Isso não quer dizer que a gente tapa o sol. É nisso que eu costumo acreditar. O sol está para todos. Se alguém de você o sol tirar, não significa que o sol, as costas, esteve a virar para você nesse lugar. Por isso e portanto, eu sempre vou a vida de Deus carregar. Porque a vida de Deus é o sol em todo e qualquer lugar que Ele de fato me enviar. É sem blá blá blá. É sabendo, de fato, realizar aquilo que Ele me solicitar. Bom dia.